Em uma terra não tão distante assim, havia um pescador e o nome dele era Miguel. Um grande pescador, mas com pequenas mentirinhas sobre o tamanho dos seus grandes ou pequenos peixes. Ele sempre ia pescar nos rios, mas voltava com a mão abanando e contava que perdeu um grande peixe de 15 quilos. A esposa do pescador era Rita e sempre quando ele chegava contava as historinhas aumentadas. Ela sentada na porta de casa, colhendo suas flores e colocando em seus jarros, olhando para o filho Miqueias e falava: lá vem ele com aquelas histórias de novo, do tal peixe que a gente nunca viu. E ele jurava que era verdade, tanto que ele contava uma história que era tão convincente que você se emocionava. Mas Rita e Miqueias não, eles se acabavam de rir e falava: conta outra, essa história já ouvimos. Mas a história não parou por aí. Miguel se revoltou, saiu de casa e foi pescar. Disse ele então: só voltarei para casa com esse peixe de 15 quilos. E ele foi. Passou 3 dias e 3 noites longe da sua casa e de sua família. E estava muito cansativo para Miguel. Havia 3 dias e 3 noites sem pescar nada. Então ele teve uma brilhante ideia que mudaria tudo. Ele enrolou em sua mão a linha e o anzol, e na outra mão ele segurou uma isca, pegou muito fôlego e mergulhou, pensando ele: se eu não consigo puxar ele para fora, irei eu mesmo buscar ele no fundo desse rio. E quando ele desceu, ele avistou um grande peixe. Ele desceu, encarcou seu anzol na boca do peixe e começou a subir. Mas o peixe era muito grande e o peixe começou a puxar ele para baixo. Então ele pegou a linha do anzol, enrolou em volta da sua barriga e foi nadando para cima. E quando chegou perto de sair do rio, o inesperado aconteceu. Quando ele achou que já tinha vencido a batalha contra o peixe, a sucuri de 30 metros apareceu. Ele viu que estava sem saída e ele pensou: o que eu poderia fazer? E ele teve uma brilhante ideia. Ele resolveu fazer um acordo com a cobra. Ele falou: cobra, eu te dou a metade do peixe e você deixa eu ir embora. A cobra viu que aquele peixe era muito grande e ela precisava alimentar a sua família. Então ela aceitou o acordo e ficou com metade do peixe para ela. E o acordo foi bom para os dois. Assim como Miguel precisava alimentar a família dele, a cobra precisava alimentar a família dela. Então Miguel partiu o peixe no meio, deu as costas e foi embora. Feliz com o resultado da sua pescaria, ele juntou as suas coisas e foi correndo para casa para mostrar que finalmente ele tinha voltado com o peixe. Quando ele chegou em casa e mostrou o peixe para Rita, ela se surpreendeu e começou a rir. Mas era uma risada diferente, era uma risada de orgulho, não mais aquela risada de deboche. Logo gritou Miqueias e ele veio correndo para ver o que aconteceu, porque o seu pai estava longe há 3 dias e quando ele viu, ele falou: comprou esse peixe aonde? Comprou esse peixe aonde? E Miguel falou: comprei o quê, filho de largatixa? Eu pesquei. Foi aí que ele contou a história e todos acreditaram. Ao anoitecer, quando todos estavam dormindo, Miguel ouviu um barulho do lado de fora, como um galho se quebrando, e ele não acreditou no que ele viu lá fora. O que ele não imaginava é que os rastros dele foi seguido pela sucuri. Estava muito escuro, mas ele conseguiu ver os olhos brilhantes da sucuri à espreita. E o pior aconteceu.